De volta aqui ao Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está se movimentando para deixar o próprio gabinete mais confortável em 2025, quando deixará o comando da casa. De Brasília, Bruno Pinheiro. Já com o fim da presidência da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira determinou que um gabinete, que já foi também a liderança do governo, que fica aqui muito perto do plenário da Câmara dos Deputados e ao lado do Colégio de Líderes, seja reformado. A partir do ano que vem, esse espaço então será o novo gabinete de Arthur Lira após deixar a mesa diretora da Câmara dos Deputados e conseguir emplacar o seu sucessor, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, que está nesta disputa. Arthur Lira, que hoje tem um gabinete muito amplo, não vai voltar para o anexo, como o anexo 4, outros anexos aqui da Câmara dos Deputados, que tem um gabinete bem menor, conforme os outros parlamentares. Arthur Lira vai receber, então, um espaço reformado e bem mais amplo, na condição de ex-presidente da Câmara dos Deputados. No início de legislatura, é feito um sorteio para escolher os gabinetes, as residências dos parlamentares, mas de acordo com uma norma, um ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados, os ex-presidentes da Câmara não entram neste sorteio. Eles têm a liberdade de escolher antes dos parlamentares este espaço, este gabinete. Agora, no caso de Arthur Lira, na saída do comando da Câmara dos Deputados, já vai então receber este gabinete que fica de fácil acesso ao Salão Verde e ao plenário da Câmara dos Deputados. Com quem eu conversei também aqui no Congresso, há um entendimento, uma leitura que com essa reforma, com esse espaço amplo, Arthur Lira não estaria interessado em se ausentar do Congresso, em ocupar uma função na esplanada dos ministérios, que isso reforça que Arthur Lira está interessado em finalizar o seu mandato aqui na Câmara dos Deputados e não se tornar um ministro no governo Lula, conforme ventilado nos últimos meses com a saída de Arthur Lira da mesa diretora. Isso ainda é uma incerteza se de fato haverá uma reforma ministerial em 2025, mas essas articulações já estão acontecendo e que, se eventualmente acontecer, deverá inclusive contemplar um aliado de Arthur Lira, que tinha o interesse em disputar a mesa diretora, mas viu o favoritismo ficar no meio do caminho, o deputado Elmar Nascimento, do União, que segue aqui na Câmara dos Deputados, mas a partir do ano que vem, não mais como líder da legenda de Antônio Rueda. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Bom, daqui a pouco o Bruno volta para falar sobre as movimentações eleitorais para 2026. Bom, Nelson Kobayashi, de que maneira é possível entender? Tudo bem, é algo físico, né? Ele vai ter um gabinete um pouco maior, mas isso mostra o que a ausência de poder pode fazer com o político, né? Ou seja, ele comanda a Câmara, que desde o início do governo Lula a gente fala que é uma Câmara empoderada, um Congresso de uma certa maneira como um todo empoderado, mas agora ele deixa o comando, porque precisa deixar o comando para alguém. E ele deve sentir algo em relação ao poder. Como é que fica a vida de Arthur Lira a partir de agora, Kobayashi? É claro que ele não será mais o presidente da Câmara, mas não significa que ele vai ser um deputado do baixo clero. Ele vai ter um recall aí, um tanto de poder que vai continuar remanescendo com ele, Thiago. Ele não vai ser um mero ex-presidente, ele vai ser um ex-presidente por 2 vezes, alguém que nessa última eleição teve o recorde de votação, 464 votos, então ele teve ampla maioria. Ele vai sair com um mandato, esse último, de muita influência até que desagradou boa parte do Palácio do Planalto, tamanha a insatisfação com tudo que ganhava, e não foi pouco que ganhou o Arthur Lira. Ele vai sair como sendo aquele presidente da Câmara que conseguiu os mais altos valores de emendas parlamentares para os deputados federais, e vai sair sendo aquele que fará sucessor. Então ele vai continuar, de alguma maneira, influenciando nas importantes decisões da Câmara dos Deputados. Então, esse gabinete maior, que é reservado aos ex-presidentes, enfim, eles não entram na fila do sorteio de todos os parlamentares por gabinetes, enfim, por essas questões de apartamento funcional, enfim, eles já têm a prioridade.
isso é só uma materialização daquilo que já acontece no ambiente impalpável, que é o poder do Arthur Lira, que vai continuar acontecendo. Para alguns, ele se tornaria até ministro do presidente Lula, tamanha a sua influência. E isso se destaca de alguns outros anteriores que não conseguiram essa mesma façanha, né? A gente se lembra do Maia, que é uma pessoa apagada hoje no cenário político. A gente teve o próprio Eduardo Cunha, um pouco antes lá atrás, que foi o que admitiu o impeachment da presidente Dilma, depois teve problemas com a justiça, enfim, e mesmo se livrando dos embaraços judiciais, se colocou a votação para as eleições e não votou. O Arthur Lira, por enquanto, está se tornando alguém que conseguiu fazer valer o período de presidente para viver ainda de influência nos próximos anos. Agora só uma outra questão, Kobayashi, porque não só o presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou nesse radar aí de uma reforma ministerial do presidente Lula, mas também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora, a gente sabe que os dois têm, em 2026, outras aspirações políticas. Se fala até do Pacheco disputando o governo de Minas Gerais e Arthur Lira indo para o Senado, talvez. Ou seja, se eles forem para a esplanada dos ministérios, dificulta a vida deles em 2026 ou não necessariamente? É melhor estar na vitrine, no Congresso Nacional ou no Ministério? Porque, de qualquer forma, se eles pensarem em disputar um cargo maior, até eventualmente a presidência da República, não tem como disputar com o presidente Lula, eventualmente. Claro que estamos falando por hipóteses, né? Algum ministério se torna muito mais atrativo para o Arthur Lira, porque ele tem que diluir o poder dele, apesar de todo esse rescaldo que vai continuar com ele, com muitos outros deputados. Já o senador Rodrigo Pacheco, ele está num colegiado muito menor, em que o seu voto vale muito mais. E as ambições do Rodrigo Pacheco, elas não precisam tanto assim de ministério. Ele pretende o governo de Minas Gerais, isso já é público. Para alguns outros, ele pretendia até o Supremo Tribunal Federal, já que ele é alguém da área do direito, né, um advogado criminalista conhecido, foi inclusive conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele disse recentemente que pretende ser relator se o novo presidente, provavelmente Davi Alcolumbre, assim aceitar. Ele pretende ser relator tanto da reforma do Código Civil quanto da reforma do Código Penal, ou seja, ele tem também esse pezinho na área do direito e, por consequência, da justiça, que o coloca sempre também no radar de alguma nomeação, seja por STJ ou por próprio STF. Já o Arthur Lira é político mesmo. Ele é de veia política e dessa política mais parlamentarista que, se alcançar algum lugar em um ministério, para ter essas boas relações e tal, o tempo todo na mídia, repercutindo fatos relevantes, enfim, para ele fará muito melhor. Então, eu apostaria que o Arthur Lira tem mais condições e mais interesse até de integrar o quadro ministerial do que o senador Rodrigo Pacheco.